Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é José Renan, sou graduando de agronomia da UFPR, realizando a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. E hoje trago para vocês este vídeo referente aos aspectos técnicos da câmara de Schollander. Bom, na introdução eu vou apresentar para vocês o que é a câmara de Schollander, como funciona, e bem também como a sua importância. Uma câmara de Schollander, ou também chamada de câmara de pressão, é um instrumento usado para mensurar aproximadamente o potencial hídrico nos vegetais. Em resumo, uma folha com pecíolo colocado dentro da câmara hermética, onde será adicionado um gás, geralmente nitrogênio. De acordo com o aumento de pressão, vamos ter um certo ponto em que o líquido do material vegetal será forçado a sair através do xilema e será visível pelo pecíolo. Utiliza da pressão para forçar a água sair do xilema, e essa pressão ela é oposta e igual ao potencial hídrico da amostra. Com esses valores, podemos avaliar e realizar o planejamento correto do sistema de irrigação. Além disso, podemos ter noção da condição do solo, o estado da água e também dos fatores ambientais, conseguindo também obter análises rápidas e precisas do potencial hídrico da planta. Bom, mas afinal, o que é o potencial hídrico nas plantas? O que ele representa e como a água tende a se mover perante ele? Na verdade, o potencial hídrico ele vai representar o potencial químico da água, ou seja, a energia livre que as moléculas de água possuem para realizar trabalho. A água ela tenderá a se mover de regiões onde a gente tem um maior potencial hídrico, ou seja, tem maior energia disponível, para regiões com menor potencial hídrico. Um detalhe é que o potencial hídrico ele sempre vai ser negativo. Quais são os principais componentes da câmara? E quais são suas funções? Aqui a gente tem uma câmara de Schollander e aqui o seu painel. Bom, é um equipamento que como ele tem como função medir a pressão aplicada, para isso a gente vai requerer um tanque portátil de nitrogênio. A câmara de pressão é ligada ao tanque portátil através de uma mangueira de enchimento. Consiste basicamente em uma câmara hermética onde é colocado o material vegetal. Bom, o painel da câmara é composto por a entrada de mangueira, pelos controladores, pela câmara de pressão propriamente dita e o manômetro. Bom, o tanque portátil de nitrogênio ele tem como função fornecer a pressão necessária para o equipamento realizar a medida. Já a entrada da mangueira, ela servirá para conectar a câmara de pressão ao tanque de nitrogênio. Os controladores eles vão servir para ajustar para justamente controlar a entrada de gás nitrogênio na câmara. Temos também a câmara propriamente dita, a câmara selada. Nela é onde a gente vai colocar o nosso material vegetal com uma parte do pecíolo para o lado de fora, onde a gente vai avaliar. E por último, a gente tem o manômetro, que é o nosso instrumento utilizado para medir a pressão de fluidos dentro de recipientes selados. Normalmente é indicado na unidade de medida bar. Bom, eu vou apresentar agora o modo de usar a câmara de Schollander. Onde a gente vai colocar esse equipamento? A gente vai colocar o equipamento numa área plana, de preferência, e nivelada. Em seguida, a gente vai fazer a conexão do tanque à mangueira de enchimento e depois conectar a mangueira de enchimento à câmara de pressão. E nesse caso, a mangueira não vai poder estar pressurizada ainda. Antes de pressurizar o equipamento, a gente vai ter que certificar das 3 válvulas que estão fechadas, que são as válvulas de controle, a válvula da mangueira e a válvula do tanque. No equipamento, primeiro vamos pressurizar a mangueira. Logo em seguida, a gente vai abrir lentamente a válvula do tanque, segurando a mangueira até que a pressão estabilize. E com isso, o instrumento será pronto para o uso. Bom, agora chega uma parte interessante que é a coleta da amostra. Qual que é a folha que a gente deve escolher? Quais os horários de coleta? Como realizar a coleta em si? E como é colocada a folha na câmara? Bom, na preparação da amostra, a gente vai retirar uma folha em bom estado, com seu pecíolo da planta de interesse. É recomendado cobrir a folha com uma bolsa de plástico ou papel laminado, saco laminado. É recomendado retirar as folhas perto da raiz e também as folhas mais perto do ápice. As folhas de menor tamanho e de áreas sombreadas são as ideais porque a gente vai medir a nossa potencial hídrico e é importante que essa folha ela esteja em equilíbrio bom. Bom, após extrair o material, a gente vai retirar a tampa da câmara, inserir a folha com o pecíolo na parte inferior da tampa e inserir o pecíolo no orifício da tampa, que fica bem aqui. E a gente vai girar essa parte de cima da tampa como se fosse um parafuso, um parafuso assim que você vai girar no sentido horário e ele vai prender esse pecíolo. Bom, quais são os horários de retirada da nossa amostra? O horário ideal para a medição do potencial hídrico da folha
é antes de amanhecer, que é o mais usado, e também ao meio-dia, só porém é o menos usado. As medições feitas antes do amanhecer são consideradas as melhores, pois as plantas elas devem estar em total equilíbrio, ou perto do equilíbrio, já que durante a noite não ocorreu nenhum processo de transpiração dos estômatos, pois os mesmos ficaram fechados durante a noite, e com isso o potencial hídrico da planta será semelhante ao do solo na região da raiz da planta. Já o potencial hídrico durante o meio-dia é pouco utilizado devido a ser mais oscilante, porém a medida do meio-dia pode ser útil para saber os horários de maiores estresses hídricos da planta. Quanto às folhas escolhidas para análise, a gente sempre vai usar as menores e melhores folhas que ficam em áreas sombreadas, pois estarão com maior equilíbrio com a planta, já que as expostas ao solo terão maior taxa de transpiração. Já as folhas com maior área foliar vamos ter maior presença de água, e em ramos novos temos maior disponibilidade de água, e por isso que a gente usa as menores e as em melhor estado. Como a gente já falou, a gente vai inserir o material vegetal utilizando a tâmpora da câmara. A gente vai inserir o pecíolo na parte inferior da tampa e girar essa tampa aqui como se fosse um parafuso no sentido horário, deixando o pecíolo preso, e a gente vai colocar essa tampa na câmara e deixar ela selada. Após isso, a gente vai começar a pressurização da amostra, girando a válvula de controle para iniciar a pressurização no local indicado do equipamento. Após, a gente vai observar a ponta do pecíolo conforme vai aumentando a pressão, e se necessário a gente usa uma lupa ou água do gênio para obter uma melhor visualização. A gente vai ter que observar se a água do xilema da planta, da folha, está voltando ou exudando do pecíolo cortado. Quando a gente observa isso, a gente desliga imediatamente a válvula de controle. Nesse ponto a gente deve verificar a leitura indicada pelo manômetro, que é dado em bar, e anotar os dados. Por isso vai indicar para a gente o potencial hídrico e também vai indicar para a gente o estresse de umidade da planta. Para finalizar, a gente vai retirar a amostra, só que no caso é necessário a gente despressurizar a câmara primeiro, girando a válvula de controle no local indicado de despressurização. Após isso, a gente vai verificar o manômetro. Quando chegar no zero, a gente pode destampar a câmara de pressão e retirar a nossa amostra. Após isso, a gente vai retirar a tampa, girar no sentido anti-horário para retirar a folha também com o seu pecíolo. Após terminar o uso, a gente vai deixar a câmara esgotada com a válvula controladora. A gente vai girar a válvula da mangueira para despressurizar a mangueira, e em seguida vamos desligar da câmara, e a gente também vai tirar a mangueira do tanque. Mas claro, antes de despressurizar a mangueira, a gente tem que fechar o tanque. A gente chegou na parte mais importante, até porque a gente falou do modo de usar, o que é potencial hídrico, o que é a câmara, mas o que quer dizer os resultados. A interpretação dos resultados ou conclusão, a gente vai falar o que a leitura quer dizer, o que significa um valor alto de leitura, o que significa um valor baixo, e qual a relação entre o potencial hídrico do solo da planta com o do solo, ok? O que a leitura do manômetro quer dizer? Bom, através dela a gente pode entender o estresse hídrico da planta. A gente vai saber se ela está entre estresse hídrico ou não. Um valor alto, o que ele vai indicar? Ele vai indicar um alto grau de estresse hídrico. Isso significa que a planta está em estado mais plasmolizada, ou também falado menor turgência, e com pouca disponibilidade de água. Já os valores mais baixos indicam que a planta não apresenta estresse hídrico. Podemos também relacionar o resultado com o potencial hídrico do solo, onde se a pressão indicada da folha for aproximadamente ao solo, significa que a planta está bem hidratada. Já se o potencial da folha está muito mais negativo que o do solo, pode significar que a planta está em um estado de estresse hídrico, necessitando a tomada de decisões quanto à irrigação. Como conclusão, a gente pode tirar o que? A câmara de Schollander ela é muito importante para a gente entender quando que a gente vai irrigar, em que horários. A gente vai saber se a planta está passando por momentos de estresse hídrico, se ela está perdendo água, se ela está no momento em que a gente precisa urgentemente irrigar ela, e por isso ela é muito importante. Esse equipamento é de extrema importância para a gente entender isso, porque a gente mantendo a planta hidratada e claro, os demais fatores que ainda tem, a gente vai obter uma máxima produção, que é o esperado pelo agricultor, pelo produtor, pelos estudantes. Aqui estão as referências usadas no vídeo. E é isso, pessoal, muito obrigado, até!